E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre paráfrase. A paráfrase, na verdade, é um processo de coesão que a gente já vinha estudando até essa aula de agora. Então a paráfrase, a gente já fez paráfrase com conectores, já fizemos paráfrase com sinônimos, antônimos, com pronomes. Hoje a gente vai fazer mais um apanhado geral sobre esse processo de coesão, de intertextualidade, um processo de continuidade textual, que é o processo parafrásico. Resumindo em poucas palavras, a paráfrase quer dizer reescritura de um texto, preservando o seu sentido original e os seus aspectos gramaticais. Candidato, a grosso modo, uma dica que eu te passo aqui de imediato é avaliar que a paráfrase pode ser feita através primordialmente da gramática. O que é que eu estou querendo dizer? Quando se pedir para reescrever determinado termo, comece pela gramática. Verifique se tem uma crase, se existe um parônimo que não está adequado a determinado contexto. A IDECAN adora fazer essas pegadinhas. Por exemplo, colocar a palavra sessão. Na sessão do plenário, aí ela troca a palavra sessão. Coloca sessão em vez de ser com 3 S's, coloca sessão com um C, depois 2 S's. Ela troca a homônima nesse caso aí. Então, toma bastante cuidado. Eu vi aí logo essa questão gramatical. Uma crase, uma concordância mal feita. Então, primeira dica, primeiro bizu. Quando a banca pedir a questão de paráfrase, que ela vai usar o nome reescritura de um texto, verifique primeiro os aspectos gramaticais. Depois que você conferiu todos os aspectos gramaticais, é que você parte para os aspectos semânticos. São eles que costumam dar o maior trabalho na sua análise. No material de vocês, na apostila de vocês, nós temos aqui, o concurso. Embora não seja o único caminho para a tranquilidade financeira, é uma segura ferramenta para crescer economicamente. Tem uma frase comum de prova, tem uma frase que é destacada, retirada de um texto geral, que pediu para reescrever. Eu fiz uma reescritura aqui que eu pretendo analisar com vocês junto comigo. Veja, o concurso foi utilizado aqui na troca por uma questão de hipônimo. Certame é um campo bem mais vasto do qual o concurso faz parte. Certame pode ser uma briga, uma discussão, um debate, pode ser do campo lúdico, pode ser uma brincadeira ou pode ser um concurso público. Então, certame, o concurso, a paráfrase foi feita corretamente. Você pode pensar que é uma paráfrase por substituição, paráfrase por sinônimo ou por hipônimo. A paráfrase foi feita de forma correta, beleza? Nesse segundo item, nós temos a paráfrase de conectores, que é a troca de um conector por valor equivalente. Você que aprendeu na aula de conectores agora há pouco, embora é um conector concessivo e ainda que também é um conector concessivo, que jogam o verbo para o modo subjuntivo. Então, quando se usa um conector concessivo, você tem que verificar o tempo verbal, o tempo e o modo verbal. Não seja, permaneceu idêntico. É isso. Paráfrase, essa reescritura, você tem que encontrar os correspondentes, localizar trechos, segmentos, nichos que foram alterados e verificar se a troca cabe. O problema é o candidato não entender que palavra é aquela, qual é o significado de determinada palavra. Por exemplo, certame. Você que é concurseiro não pode se dar ao luxo de não saber o que é certame, o edital, o concurso em si. Há pessoas que não desconhecem essa palavra, o problema é você não caminhar por essa faixa de linguagem. Ainda que, e embora são conectores que são cognatos da mesma família, o único caminho foi trocado pela exclusiva chave. Chave e caminho, nesse contexto em que se insere, podem ser sinônimos. Não altera o caminho, não altera o sentido original do texto.
paráfrase feita corretamente, exclusividade e único são sinônimos. Consegue compreender? A paráfrase item a item é um tipo de questão que dá trabalho, dá dor de cabeça, mas você tem que disponibilizar tempo para realizar essa questão. Não adianta correr. Paráfrase é calma. Vai avaliando. Achou um erro gramatical, que até agora a gente não achou, você parte para a semântica. Para a tranquilidade financeira, foi trocado aqui para a paz econômica. Tranquilidade por paz econômica financeira. Você note que aqui o contexto admite perfeitamente esses âmbitos. Não pense, candidato, que todas as frases são assim, pá, na ordem as trocas. A IDECAN costuma alterar a ordem desses termos. Nem sempre o termo vai estar na ordem em que aparece o outro. Você é que tem que ter a habilidade de fazer essa verificação, tá bom? É uma segura ferramenta foi trocado por é um tranquilo meio. Tranquilo, seguro, pode ser sinônimos, tranquilo e seguro dentro do contexto que aparece, meio e ferramenta e meio, tranquilo e seguro. Se é tranquilo, tem uma noção de segurança, não é verdade? Não quer dizer a mesma coisa, mas o sentido na frase em que se insere é mantido, não tem alteração de sentido. Para crescer economicamente, para a ascensão pecuniária. A ascensão, tem muita gente que desconhece que a ascensão é sinônimo de crescimento, e é essa palavra que não faz parte do nosso dia a dia, mas como você lida com texto jurídico, candidato, você consegue identificar o que diabo é pecuniária, que é a mesma coisa que econômica. Veja que eu tenho uma faixa de linguagem aqui mais avançada, maior, né? Nem todo mundo lida com o nome de pecuniária. Óbvio que a paráfrase aqui de baixo foi feita de forma correta, corresponde tanto à questão gramatical como à questão semântica. Suponhamos que a banca adora essa questão de parônimos e homônimos, que a banca alterasse só isso, tirasse o S de ascensão e colocasse um cedilha. Único meio para a ascensão pecuniária. Seja fiel ao que eu vou perguntar. Seja objetivo, seja verdadeiro. Você notaria que a ascensão não é com S, é com cedilha? Me diz, no meio de tantas informações para você verificar, você veria esse erro ortográfico aqui? Se eu pusesse a ascensão uma única letra aqui, ela não seria uma paráfrase correta, porque a paráfrase correta, ela pede todos os itens corretos de forma gramatical e semântica. Lembre-se que a semântica só é avaliada depois que você verifica a questão gramatical. Ou, por exemplo, não colocasse o acento em pecuniária, ou, vamos lá, exclusivamente, vamos lá, colocasse em vez do ainda que, o mas, o certame, colocasse o mas aqui. Eles são primos, só que o mas é adversativo. Ele exige o verbo no modo indicativo, não no modo subjuntivo. Tá bom? Até você colocar aqui, você não consegue colocar. Você pode ver aqui que o mas não cola perfeito dentro desse elemento. Tudo bem? É uma questão de prática, de você ter paciência na hora de fazer a paráfrase. Na tela do meu computador, a gente vai fazer essa atividade. Antes da gente ir para a tela do computador, pausa o vídeo, tenta fazer qual dessas lacunas aí estão corretas. Vai colocando de verdadeiro e falso aí. Nessa frase, 102 professores de 22 municípios, leia a frase, verifica item a item de letra A letra E, faça os cálculos direitinho e me diz quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Pode ter só uma verdadeira, todas as outras falsas, ou o contrário. Beleza? Já respondeu? Vou para o vídeo agora. Vamos lá para o computador.
107 professores de 22 municípios realizaram palestras, aulas e visitas em Salvador, Bahia, nos 10 primeiros dias de julho deste ano. Aqui pediu para você assinalar de certo e errado, não disse se tem uma, duas ou três que estão certas ou erradas. Vai depender da sua análise. Então, começando aqui com a primeira, ó. 107 professores de 22 municípios ficou igual aqui em cima. Então, a paráfrase foi feita correta até aqui. Realizaram palestras está igual, aulas e visitas na capital baiana. Capital baiana e Salvador são a mesma coisa. Beleza. Nos 10 primeiros dias, aqui diz do dia 2 ao dia 10 de julho. Esse elemento não bate. Aqui diz que são nos 10 primeiros dias de julho. Do dia 2 ao dia 10 de julho, soma-se 9 dias e não 10. Então, foi um detalhe matemático aí de soma básica que deixou esse item A, essa paráfrase, como falso. Entre os 10 primeiros dias de julho, beleza, entre os 10 primeiros dias, nos 10 primeiros dias e entre os 10, não muda muita coisa, né? Entre esses 10 dias, dá a ideia de que foi em todos esses dias, de forma específica. Por exemplo, vai ter uma palestra num dia, aula no outro. Entre os 10, corresponde nos 10 primeiros dias. Então, até aqui correto. Do corrente ano, quer dizer, do ano que está acontecendo agora, deste ano, corresponde à paráfrase, que aqui está como deste ano. Do corrente ano, é a mesma coisa. 107 professores de 22 municípios realizaram palestras, aulas e visitas em Salvador. Tudo certinho. A paráfrase foi feita com sucesso. O item B está verdadeiro. Na capital soteropolitana, você está vendo aqui que eu estou invertendo as posições dos elementos parafraseados. Capital soteropolitana e Salvador, Bahia, são a mesma coisa. Então, a paráfrase foi feita de forma correta aqui. Nos 10 primeiros dias de julho deste ano, ok, foi só um Ctrl+V, Ctrl+C, está igual aqui. 107 professores de 22 municípios realizaram palestras. Oi? Não foi só palestras que eles realizaram, foi palestras, aulas e visitas. Vitor, não alterou o sentido. Quando se perguntou em alterar o sentido, a ideia que se tem quando se retira os elementos que eles fizeram, eu perco sim sentido. Tem uma perda de sentido. Dá a entender que eles fizeram apenas palestras. Não fizeram aula nem visitas, fizeram apenas palestras. Quando colocou ele restringe, eu perco sim uma parte do seu sentido geral. O item está falso. Estou trabalhando aqui no ritmo da Banca Idecam. Para a realização de palestra, 107... Peraí. Calma aí. Aqui em cima está dizendo que eles realizaram palestras, aulas e visitas em Salvador. Eles realizaram lá palestra, aula e visita. Nessa letra D, se colocou que para a realização de palestra, ele condiciona para isso com essa finalidade, ou seja, 107 professores de 22 municípios realizaram aulas e visitas em Salvador entre 10 primeiros dias de julho deste ano para que eles pudessem realizar palestras. Isso está errado. Quer dizer que eles tiveram aula, fizeram aula, visitaram com o intuito, com a finalidade de realizar palestras? Não. Dá a entender, quando eu digo para a realização de palestras, que eles fizeram aula e visitas com a finalidade de realizar palestras. Ou seja, eles deram aula e visita para aprender a realizar palestras. Não tem como colocar esse para porque vai dar uma ideia de finalidade, altera o sentido geral do texto. O item D está falso. 107 professores de 22 municípios realizaram palestras, aulas,
e visitas em Salvador entre 1 e 10 de julho deste ano. Entre tem o mesmo valor de nos 10 primeiros dias de julho. Essa letra E também está verdadeira. Tudo bem, candidato? Sim? Ótimo. O processo de feitura de paráfrase é o que você precisa saber e treinar muito, muito mesmo. Muitas questões da IDECAM abordam a paráfrase sem necessariamente usar esse nome. Pede apenas que se mantenha o sentido original. Às vezes ela também diz não mantendo o sentido original necessariamente. Às vezes ela pede só o fator gramatical também. Eu aconselho que vocês, se já não tiverem feito essas 4 questões que se seguem, que eu vou começar agora a resolução. Essas 3, são 3 originais e IDECAM são 4, né? E depois tem a atividade com 3 ou 4 questões. São 3, né? Deixa eu ver aqui. Só olhar aqui na minha apostila de vocês. Só são 3 questões. Esse 4 aqui está de enxerida aqui. Então, são só 3. Então, 3 questões mais 4 originais, vocês precisam fazer para depois voltar aqui. Viu, beleza? 3 mais 4 dá 7 aí. São 7 questões. Já fez? Então, vamos corrigir aqui comigo. Não venha para cá só com a correção. Se você não fez, nem pense em começar a fazer essas questões aqui. Não se enrole. Você está enganando a quem? Não é verdade? Então, vamos aqui para a primeira questão. Diz o seguinte. Mantém o mesmo sentido que apresenta em sua forma original. Está pedindo para fazer... assinala a única alternativa em que o trecho abaixo mantém o mesmo sentido que apresenta na sua forma original. Ele quer uma paráfrase. Dos dias 2 ao dia 10 deste mês, 254 estudantes de 47 países foram submetidos a provas práticas, teóricas e de análise de dados. Leu, pensou bem, é só você procurar a correspondência entre esses termos. Vamos dar uma olhada? 254 estudantes de 47 países foram submetidos, tá igual, né? Durante 10 dias, do dia 2 ao dia 10 não se soma 10 dias. Então, eu tenho um erro aqui, não foram 10 dias, foram 9 dias. Eu já tinha treinado vocês na opção anterior, não foi? Para você fazer uma questão original IDECAM. A provas práticas. Então, achei o primeiro erro, já vou para o próximo. Foram submetidos a provas práticas, teóricas e de análise de dados, até aqui está ok, 47 países. Não foram 47 países que fizeram isso aqui, não. Foram 254 estudantes dos 47 países. Ele inverteu o núcleo. A expressão de 47 países é o adjunto o adnominal de 254 estudantes. Não foram os países, foram alguns estudantes. Quando eu coloco países, eu coloco como protagonismo que várias pessoas desses países colocaram representantes para fazer lá. Isso altera o sentido. Então, não foram 47 países, foram estudantes de lá. Ok? Aqui está tudo certo, entre os dias 2 e 10 deste mês. Para análise de dados, ou seja, com a finalidade de analisar dados, 254 estudantes de 47 países foram submetidos a provas teóricas do dia 2 ao dia 10. Dá a entender que esses estudantes foram submetidos a provas práticas e teóricas para fazer análise de dados. Ou seja, as provas práticas e teóricas tinham uma finalidade de eles aprenderem a analisar dados. E isso é mentira. No texto original eu tenho: foram submetidos a provas práticas, teóricas e análise de dados. Ou seja, a análise de dados não era o fim, era o meio. Ele ia fazer prova prática, teórica e ia fazer análise de dados.
Eles não fizeram provas práticas e teóricas para analisar dados. Você consegue, candidato, entender o fio da meada interpretativa dessa questão? Eu preciso que vocês entendam. Vamos à próxima, que é a letra C. D. Foram submetidos a provas práticas e de análise de dados, 254 estudantes de 47 países entre os dias 2 e 10 deste mês. Perfeito. Letra D é o gabarito. 254 estudantes de 47 países passaram entre 2 e 10 dias sendo submetidos. Nós temos um problema de interpretação aqui, Quer dizer que eles passaram do dia 2 e 10 todos os dias, passaram entre os dias 2 e 10 sendo submetidos a provas práticas, teóricas e análise de dados. A impressão aqui que se tem é que todos os dias, do dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos os dias eles foram submetidos a provas práticas, teóricas e análise de dados. E o texto original não diz isso. O que é que o texto original diz? Que eles foram submetidos a provas práticas, teóricas. Não diz aqui que todos os dias eles faziam isso. Eu tenho uma alteração no meu sentido. Ok? Como eu já vinha avisando há pouco, no início da nossa aula, existem dois tipos de paráfrase. O processo semântico, que é a paráfrase semântica, que nesse contexto eu devo avaliar todos os sentidos, parte por parte, elemento por elemento, para verificar se há correspondência entre sinônimos, entre retomadas por pronome, que é anáfora, catáfora, verificar todos os aspectos de sentidos e verificar se está ok para verificar se a paráfrase foi feita de forma correta. E tenho a paráfrase que é chamada de gramatical. Nesse tipo de paráfrase, a gramatical é ela que deve ser feita de forma primária. Eu coloquei na ordem de vocês. Primeiro você verifica a gramática, erros de crase, pontuação, regência, uso de travessão, concordância. Todos esses aspectos devem ser analisados de forma primária para depois você passar para os atributos semânticos. Depois que você verificou tudo isso, a banca adora colocar uma letrinha ali trocada, um S, um cedilho onde não há, e deixar que você perca tempo analisando a semântica. Começa pela gramática. Vamos dar uma olhadinha nessa segunda questão aí da banca IDECAN. Depois tem mais algumas questões e atividade para você treinar bastante. Vamos para a tela do computador. Na questão de número 2 eu tenho o seguinte: assinale a alternativa em que a reescritura do trecho fornecido permanece adequada ao que preceitua a norma culta, gramática, com o mesmo sentido, semântica. Então aqui está pedindo para abordar os dois campos, comece pela sintaxe. Vamos dar entendida no texto geral? Levei um choque, estava em choque, estava traumatizado. E sua fala me fez perceber, e por causa disso, desse choque, a fala me fez perceber. Então tanto posso ter um sentido aqui conclusivo, como eu posso ter um sentido adversativo. Levei um susto, mas a fala me fez perceber. Então vai depender da intenção que você quer passar aqui, tá? E sua fala me fez perceber que todos enfrentamos turmas que colocam em xeque, colocam em jogo nossa habilidade e experiência. Ok? Olha, gente, vamos começar com a letra A, que diz o seguinte: fiquei muito surpreso e levar um choque estão ok. A paráfrase foi feita de forma correta. Choque, surpreso. E sua fala me fez perceber, houve a troca desse conector conclusivo pela simples falta dele. Ele fez uma oração assindética. Sua fala me fez compreender, sua fala me fez perceber. A paráfrase foi feita correta. Trocou perceber por compreender e transformou uma conclusiva em uma assindética. Perfeito.
que todos enfrentamos turmas, que todos nos deparamos com turmas, deparar e enfrentar, permanece um sentido original, que nos fazem que nos colocam em xeque, que nos fazem questionar. Colocar em xeque é colocar em dúvida, né? Colocar em questionamento. O sentido foi obedecido, nossa habilidade e experiência. A paráfrase foi feita totalmente correta. Não há erros aqui, não há lacunas. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora no próximo elemento e verificar se existem erros. Me assustei, já começo com esse erro gritante, confesso a vocês que eu parei aqui, de colocação pronominal. A gente não começa a frase com o pronome oblíquo átono, nem vou olhar o restante. Se tem problema gramatical, já não é o gabarito. O gabarito é letra A, mas vamos encontrar erros nas outras? Levei um susto, mas sua fala. Gente, esse E aqui, ele é conclusivo. Trocar por um adversativo é possível? É, mas muda o sentido, cara. Veja, ele levou um choque e por isso a fala fez ele perceber. Eu tenho uma relação de conclusão aí transmitida por esse E. Levou através do choque que levou a perceber, foi a conclusão dele. Ok? Levar um susto, mas essa ideia de mais aqui é adversativo, alterou o sentido original da banca, mas sua fala me fez desconfiar. Gente, lá em cima está dizendo que me fez perceber. Perceber por desconfiar, nós temos uma diferença muito grande. Perceber, você enxerga, você vê, e desconfiar. Nem todo mundo que percebe desconfia. Não é necessariamente o mesmo sentido. Me fez desconfiar que todos somos colocados diante de turmas que nos levam a perceber que não somos tão competentes quanto pensávamos, que todos somos colocados diante de turmas que todos enfrentamos turma. Pode ser, até aqui de boa, mas o mas, pela conclusão, não dá certo, nem o verbo desconfiar por perceber. E aí, comenta aqui no vídeo se você achou um outro errozinho aqui, tá? O pior foi esse mas. Na letra D eu tenho, fiquei perplexo, de boa, mas, mais uma vez, o mas aqui, mas sua fala me fez notar. Outro erro, mudou para adversativa. Que todos nós encaramos grupos que os fazem. Não. Quando colocou esse que os fazem, dá a entender que fazem os alunos perceber. E não foram os alunos a perceber, foram eles, professores, a perceber. Inverteu aí esse pronome os no jogo. Então, 2 erros aí de sentido. Nossa habilidade e experiência é o sujeito do verbo ser. É um sujeito composto, gramatical. Então, o verbo deverá concordar com ele. Então, ficaria como? Nossa habilidade e experiência são postas em xeque. Gente, trocou uma parônima. Xeque, não, xeque é homônima. Homônima homófona. Xeque com CH é o cheque de nota promissória. Pôr em xeque é pôr em dúvida, é pôr em mate. Quem já jogou xadrez sabe isso, né? Terminar o jogo, colocar em jogo. Cheque X com cheque CH não permanece o mesmo sentido. Tudo bem? É isso. 2 erros aqui. Eu tenho um erro de concordância e tenho um erro de homônima. Fique muito ligado nesses erros que são bem sutis. Então, segunda questão, ficamos com letra A. Na terceira, eu tenho, ó. No início do texto, o autor coloca 3 orações separadas por um ponto final, sem utilizar mecanismos de coesão textual entre elas. Veja aí. A turma mais difícil é o 7º ano, primeiro período. Nunca tive alunos que me fizessem sentir tão vulnerável. Segundo período. Acho que desaprendi a ser professor 3 períodos. Estão totalmente isolados
que a banca está pedindo para que você una mantendo o seu sentido original. É aqui o jogo das conjunções vai fazer toda a diferença. Nunca tive alunos que me fizessem sentir tão vulnerável quanto os que enfrentei este ano. Ótimo, perfeito. Por isso a turma mais difícil é o 7º ano. Não, cara. Veja a relação de... logo, portanto, por isso. Aqui é uma relação de conclusão. Veja. Os alunos nunca fizeram sentir tão vulnerável quanto os que ele enfrentou esse ano. Dizer que os alunos fizeram a vulnerabilidade do professor é por isso que a turma mais difícil é o 7º ano? Qual é a relação de conclusão que tem a turma ser o 7º ano e a turma mais difícil o tornar vulnerável? Seria a mesma coisa que eu dizer o seguinte, gente, estou com muita dor de cabeça, por isso que estudei a tarde inteira. Quer dizer que estar com dor de cabeça é a explicação de ter estudado a tarde inteira? Ou outra, posso pensar da seguinte forma, nunca tive alunos tão desinteressados, por isso a prova do concurso vai acontecer hoje. Qual é a relação, bicho, de conclusão que eu tenho aqui? Alunos fazerem o professor se sentir vulnerável e a turma, a mais difícil, ser o 7º ano, não guarda relação de conclusão. Que coisa é essa, bicho? O sol está muito quente, por isso vou beber sopa hoje. Tu tem que estar ligado no uso desses conectores. Acho que desaprendi a ser professor. Apesar disso, a turma mais difícil é o 7º ano. Qual é a relação de contrariedade aqui? Quer dizer que você deixar de ser professor e a turma mais difícil, o seu 7º ano, se opõe? Não se opõe, não. Qual é a relação de oposição aí transmitida por esse apesar disso? Qual é a relação? Não tem nenhuma relação aí. Então, apesar disso, não opõe, não concorda, não opõe, não faz porcaria nenhuma. O apesar disso está errado. Letra C. Apesar de nunca ter, outra concessiva aqui, né? Apesar de nunca ter tido alunos que me fizessem sentir tão vulnerável, acho que desaprendi a ser professor. Não tem nenhuma relação aqui de oposição. Mas o mais gritante é esse. Por quê? Porque os alunos dos 7º ano compõem a turma mais difícil. Quer dizer que os alunos dos 7º ano serem o mais difícil é a causa dele ser vulnerável e achar que ele desaprendeu a ser professor? Ou seja, ele acha que desaprendeu a ser professor é a consequência de a turma mais difícil ser o 7º ano? Se você acha que é verdade, então você precisa trabalhar a interpretação de texto. A paráfrase não foi feita correta. A turma mais difícil é o 7º ano. E, desta vez, acho que desaprendi a ser professor. Beleza. Portanto, nunca tive alunos que me fizessem sentir... Como portanto, cara? Que conclusão estapafúrdia é essa? Não tem nenhuma relação de conclusão. Ficamos com a letra E, que é o nosso gabarito. Veja como ela casa perfeito. Acho que desaprendi a ser professor, pois nunca tive alunos que me fizerem sentir tão vulnerável. Olha a explicação aqui, gente. Perfeita, liderada por esse pois. Acho que desaprendeu a ser professor, pois ele nunca teve alunos que fizessem sentir tão vulnerável. Ou seja, a sua vulnerabilidade foi a explicação de ele pensar que desaprendeu a ser professor. O fato da turma ser o 7º ano não tem nenhuma relação com as anteriores. Por isso que ele fez 2 períodos. Ficamos com gabarito letra E. Ok? Na quarta questão, nós temos o seguinte. Em cerca de 1/4 dos casos, não há relação entre vítima e autor. Reescrevendo-se o período acima, olha que ela fez uma ressalva, independentemente da alteração de sentido,
assinale a alternativa em que não se tenha obedecido à norma culta. Aqui ele pede que só analise a gramática. Que maravilha! Mais questões assim, né, gente? Vamos dar uma olhadinha? Em cerca de 1/4 dos casos, tá tudo igual, pode observar A, B, C, D, E. Diz o seguinte, não há de haver relações entre vítima e autor. Há de haver. Independentemente da alteração de sentido. Gente, a letra A está certa. O que é que eu tenho aqui na expressão há de haver? Eu tenho uma locução verbal, utilizada uma preposição corretamente para ligar os dois verbos. Eu tenho o verbo principal, que é o verbo mais famoso da língua portuguesa. Você precisa entender o verbo haver. O verbo haver é impessoal. Ele não possui sujeito por ser impessoal. Não faz plural. Ele só faz plural quando ele vier como auxiliar. Lá na aula de sintaxe eu falo mais sobre ele. Tudo bem? Não há de haver relações. Algumas pessoas poderiam pensar, Vitor, é aqui, não hão de haver. Claro que não. Como o verbo haver aqui é o principal, ele é impessoal, o auxiliar, que também é o verbo haver, continua impessoal. Veja que a banca quer aquela que não se tenha obedecido à norma culta. A letra A se obedeceu à norma culta. Em cerca de 1/4 dos casos, não pode haver mais uma locução verbal que está correta e você está vendo o verbo poder como verbo auxiliar. Quando o verbo auxiliar for qualquer verbo e o principal for o verbo haver, bota isso na tua cabeça. O verbo haver como verbo principal de uma locução, ele não deixa o auxiliar sofrer alteração. Então nem pode pensar, não podem haver relações. Vai concordar com o sujeito. Concordar com o sujeito é uma pinóia. Se o verbo haver vier sozinho ou como principal de uma locução, ele não permite que o auxiliar sofra alteração. Então isso aqui não é o sujeito, é o objeto direto. A gente vai ver isso em sintaxe. Não houve relações. O verbo haver sozinho não faz plural, ele só faz alteração de tempo. Houve, há, haverá. Agora, botar não houveram relações, eu quebro sua cabeça se você fizer um negócio desse. Ache sempre estranho o verbo haver no plural. Está corretíssimo. Impessoal, sem pluralidade. Em cerca de 4 aqui, não poderão existir. Está certíssimo. Veja que eu tenho uma relação aqui do verbo haver com o verbo existir. Aqui é uma locução verbal. Eles possuem o mesmo sentido, só que a sintaxe dele é totalmente diferente. O verbo auxiliar, quando for auxiliar do verbo existir, ele vai sofrer alteração para concordar com o seu sujeito. O sujeito é relações. Então a questão está super certa. Agora observe a última locução, há de existir. Há de existir, você tem o verbo existir como o verbo principal e o verbo haver como o verbo auxiliar. Vitor, tu não disse que o verbo haver como auxiliar... Aliás, o verbo haver não sofre plural? Sofre apenas se ele for auxiliar. Em uma locução verbal, ele for o primeiro, não for o último. Aqui, o sujeito é relações. Então ficaria como, Vitor? Hão de existir relações. O correto seria hão de existir. O verbo auxiliar para concordar com o sujeito, relações. Portanto, a única que não tem obediência à norma culta é o gabarito letra E. Beleza? Vamos à nossa atividade próxima aqui, que são 3 questões. Eu pedi que você fizesse, a gente vai corrigir agora. A paráfrase que diz, solteiro sim, sozinho nunca. Quer dizer o quê, gente? Está pedindo a paráfrase correta. Estou solteiro uma vez que... Aqui não tem conector, então a banca vai colocar os conectores aqui para você julgar se está certo ou errado. Estou solteiro uma vez que, gente, uma vez que é um conector causal.
Estou solteiro porque não estou sozinho? Ou seja, estar solteiro, aliás, estar sozinho é a causa de eu estar solteiro? Não. Não é porque eu estou sozinho que eu estou solteiro. Eu estou solteiro porque sou feio, porque não gosto de namorar, porque vou fazer o concurso e passar na banca IDECAN. Estar sozinho não estabelece uma ideia de causa. Não é causal. Então, vou colocar aqui causal. Não é causal. Estou solteiro. Logo, não estou sozinho. Gente, o logo dá a ideia de conclusão. Estou solteiro. Logo, não estou... Que conversa doida. Eu estou solteiro. Eu vou concluir que você não está sozinho. Se está solteiro, eu penso de imediato que você está sozinho. Não que você não está sozinho. Essa conclusão não é cabível. Conclusão não cabe. Estou solteiro conforme não estou sozinho, conforme dá a ideia de conformidade, uma orientação. Estou solteiro, estou orientando, não fique sozinho. Que conversa de doido aqui. Conformativa. Estou solteiro, porém não estou sozinho. Perfeito. Estou solteiro. Quando eu tenho uma ideia de solteirice, a primeira ideia é que você está sozinho, se está solteiro, não é verdade? Esse, porém, está correto ao contexto, a letra D ao gabarito, porque ele lida duas ideias contrárias. Geralmente, quem está solteiro está sozinho, mas ele faz a ressalva, ele quebra uma expectativa com a conjunção adversativa. Estou solteiro, porém não estou sozinho. Perfeito. Letra D, adversativa. Estou solteiro porque não estou sozinho, também é ideia causal, igual à letra A. Tá bom? Ficamos com letra D. Você acertou, né? O trecho grifado. Embora tenha ficado com graves sequelas, tem uma paráfrase obedecida corretamente em. Aqui a questão é mais gramatical, viu, gente? Você já está vendo aqui o houvessem gritando aqui no plural. Até o computador já está corrigindo. Olha o que ele diz. Houvesse. Está corretíssimo, mas eu não vou corrigir. O verbo haver sozinho não faz plural. Coloca isso na tua cabeça, infeliz. Apesar de ter ocorrido graves sequelas. De terem ocorrido graves sequelas. De terem ocorrido graves sequelas. Graves sequelas é o sujeito da locução verbal terem ocorrido. O particípio, não, nesse caso, não sofre variação. Terem ocorridos não faz. Então, terem ocorrido é uma locução verbal que o verbo auxiliar sofre variação para concordar com o seu sujeito. Não obstante, as graves sequelas que ocorrerão. Corrigir. Estou anotando aqui as minhas correções. Por que ocorreram, Vitor? O sujeito dele é o que como pronome relativo, só que o verbo concorda com o antecedente, que é graves sequelas. O verbo haver não faz plural, é houvesse, né, gente? Aqui, peraí. Apesar de que acontecerão graves sequelas. Graves sequelas é o sujeito do verbo acontecer. Gente, o verbo da lista sobrasfe, isso eu vou falar lá na aula de sintaxe, geralmente colocam o sujeito para depois dele. Sobrar, ocorrer, bastar, restar, é o caso de ocorrer. Toma cuidado que a IDECAN adora essas pegadinhas com sujeito posposto. Tá bom? Eu vou explicar melhor lá na aula de sintaxe. Em que pese problemas gravíssimos que lhe ocorreram. O ocorreram, o sujeito é o que, mas ele concorda com o antecedente, problemas gravíssimos. Letra E é o nosso gabarito. Terceira questão, está pedindo aquela que não corresponde à palavra faxineira. Todas elas correspondem, exceto preceptora. Letra E é o gabarito, que é sinônimo de quê, gente? De professora, de orientadora, preceptora. Tá bom?
Gabarito correto, letra E. Paráfrase bem fácil esse tipo de questão, né? Gente, agora vocês vão fazer questões de concursos variados, beleza? Que são quantas questões de paráfrase? São 20. Eu arrochei o nó. Tem todas as bancas aqui e depois você confere o gabarito, tá bom? Boa sorte para você. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.